Vamos lá, Tassilene, a gente já colocou aí o tema, né? Que é um tema sério, que é abuso sexual, tá bom? Como essa semana teve esse caso da questão da criança, a gente pensou em enveredar um pouco mais para o lado infantil, né? Mas a gente não vai deixar de pontuar, né, de uma forma geral, os elementos que compõem esse tema, tá certo? Tassilene, gostaria de começar aí dando algumas introduções a respeito do tema. Bom, e é importante, né, a gente enfatizar mais a questão da criança e do adolescente, porque são os mais vulneráveis, né? O adulto, assim, o abuso sexual em si já é algo muito violento, né? Uma das piores violências, porque entra no mais íntimo da pessoa, né? Mas quando é criança e adolescente, a gente vê que ficam mais vulneráveis, né? Então é bom a gente enfatizar, até mesmo para a gente saber como agir, né? Se caso surgir no nosso meio, no nosso redor. Primeiro a gente vai dizer o que é o abuso, né? O que é o abuso? Focando, né? Criança, adolescente, enfim. É todo estímulo sexual da criança, sabe? Qualquer tipo de estímulo. Pode ser mostrando foto, mostrando vídeo, né? Acariciando, pedindo para acariciar, né? O abusador pede para a criança acariciar, né? Qualquer coisa, porque assim, a gente não pode pensar que abuso sexual é somente quando há penetração, sabe? Todas essas coisas antes também se caracteriza abuso. E uma coisa que é abuso também, talvez muita gente não saiba, né? É quando os pais, por exemplo, né? Tá lá o menino, vai dar banho no menino e fica, quando vai trocar de roupa, né? Fica estimulando o órgão sexual do menino e acha graça quando fica ereto e tudo mais, fica brincando com isso. Isso também pode ser o abuso sexual. Não é brincadeira, sabe? Qualquer estímulo sexual da criança é um abuso sexual. E é importante que a gente frise isso, né? Porque tem um tempo certo no desenvolvimento humano para cada coisa. A gente não precisa estimular desde cedo, principalmente por brincadeira, né? Porque tem essa questão também de homem, né? Macho, tem que se manifestar logo de cedo e tudo mais. E não há necessidade disso, né? A gente tem que respeitar o tempo certo de cada coisa. E aqui na nossa lei brasileira, nós temos o nosso Código Penal. O que é o Código Penal, Cass? O Código Penal é um livro onde estão escritos os crimes, né? O que é crime, como é que o crime acontece, os crimes em espécie, em si, roubo, estupro, assassinato, latrocínio, tudo isso está no Código Penal, tá certo? Como também o abuso sexual, ele também é um crime, né? Porém, o abuso, ele é um gênero que compreende outras espécies. Ou seja, ele tem um grupo, né, que se diz de abuso sexual. Existem outras ramificações. Então, é também abuso. Só encontrar aqui. Começa aqui no artigo 213 do artigo, que é abuso. Estupro, atentado violento ao pudor, atentado mediante fraude, registro de intimidade, o estupro de vulnerável em si, corrupção de menores, assédio, importunação sexual, corrupção de menores e favorecimento à prostituição. Tá certo? Assim como tráfico de pessoas com fins de prostituição também configura aqui como crime contra a dignidade sexual, ou seja, crime de abuso, tá certo? Então, essas são algumas ramificações, né? Agora, tem algumas coisas que o pessoal confunde, né? Por exemplo, assédio, né? Tudo é assédio, tudo é assédio. Só que existe uma tipificação. Assédio é uma coisa um pouco mais séria do que a gente, em geral, configura como assédio. Assédio, por exemplo, tu vai ter que ter alguma relação abaixo da pessoa que está te assediando. Entender esse abaixo com a questão de hierarquia. Por exemplo, ele é o seu patrão, entendeu? Ele lhe paga, né? Então, a pessoa se sente um pouco constrangida até por se sentir inferior, né, ao abusador. Então, por conta disso, que o assédio se torna uma coisa meio polêmica, né? Aquela questão, por exemplo, que aconteceu com o Silvio Santos, né? E aquela cantora, acho que Cláudia Leite, uma coisa assim, né? O pessoal estava muito na internet, pô, assédio. Não é assédio porque ele não apaga.
ela não trabalha para ele, né? Mas se fosse, seria configurado de assédio, ok? Então seria um outro tipo penal, entendeu? Não seria assédio. E se fosse considerado ainda um tipo penal, né? Tem uma série de circunstâncias aí por trás. Aí tem a questão da importunação também, foi aquele caso do Zé Maia, né? Vocês sabem que ele meio que tocou na genital da mulher, do nada, né? Ele era um colega de trabalho dela, entendeu? Então não configura assédio, configura importunação, que é outro tipo penal, entendeu? Então, existem tipos, né? Se você quiser chamar de uma coisa só, é abuso, de fato, beleza? Então, desses crimes que a gente descreveu, né, obviamente, o mais grave de todos é o crime de estupro, né? Crime é esse que está configurado aqui no artigo 213 do Código Penal, tá certo? E tem uma pena, não tem aqui, para não esquecer, né? De 6 a 10 anos. Ou seja, se for um pouco mais grave, né? Se é que tem um menos grave ou mais, né? A pena vai tender a ir a mais para o lado de 10 anos, no caso, né? Se for mais suave, minha gata aqui brinca, sai Luna, estaria mais para os 6 anos, entendeu? Então, isso aí quem vai dar o veredito é o juiz, tá certo? Então a pena vai girar em torno desse parâmetro aí, tá certo? E aí, vamos entrar já no tema do abuso infantil em si? Vamos lá. A gente pode começar, né, falando sobre o abusador em si. E uma coisa que a gente precisa desmistificar, né, até mesmo para cuidar das crianças da melhor forma possível, é tirar da cabeça de que o abusador é um monstro, né? Nunca diga para a criança que abusador é um monstro. Por quê? Porque o que a criança tem de monstro, né? Figura de monstro na cabeça. Aqueles monstros da Disney, aqueles caras, coisas estranhão e tal e tudo mais. E o abusador é totalmente o contrário disso. É uma pessoa muito inteligente. E por ser inteligente, ele sabe que se ele for o estranhão, todo mundo vai desconfiar dele. Então ele vai ser aquele cara simpático, amigo da família, que não mede esforços para fazer favores, sabe? Vai estar tão acolhido pela família que vai ser inacreditável, assim, ninguém vai desconfiar. Então, quando for passar para a criança, né, para ter cuidado, não diga para a criança, é um monstro que faz isso, é não sei o quê. Não. Você tem que prestar atenção. A gente vai entrar na parte, né, de como educar a criança nesse sentido. Mas não diga esse negócio de que é monstro. E a gente também, né, enquanto adulto, precisa tirar da nossa mente isso, de que é um monstro, de que é aquele cara esquisitão. Pode ser, pode, mas geralmente não é. Aquele cara isolado, ou da família, ou aquele vizinho que não fala com ninguém, né? Pelo contrário, o abusador está muito mais próximo. Teve um caso, inclusive, de que o cara chegou, né? Começou a se aproximar da família. A família tinha uma criança, uma menina, uns 9 anos mais ou menos. E ele começou a ajudar, né? A família, a ser muito simpático, se tornou amigo da família, dava presentes à menina e tudo mais. E chegou ao ponto de construir um quarto na casa para a menina, porque a menina não tinha um quarto só para ela e tudo mais. Aí o que ele fez? Foi lá e construiu como bom amigo da família, né, preocupado com a criança, foi lá e construiu um quarto. Mas qual foi a sacada dele? Ele fez uma janela para a rua, no quarto da criança. Pela rua dava para vir para o quarto da criança pela janela. Então ele botou lá a porta, tudo certinho, direitinho. E quando o quarto estava pronto, montado, ele começou a entrar no quarto da criança pela janela. E começou os abusos, né? E depois foi que se descobriu, a criança contou, enfim, ele acabou sendo preso. Mas perceba, ele foi amigo da família, né? Ele foi simpático, ele foi acolhedor. E 90% dos casos, 98% dos casos, o abusador sempre está ou dentro da família ou muito próximo da família. É raro alguém vir lá de não sei onde, de longe, vir e abusa da criança e vai-se embora. Isso é muito raro. Geralmente ele vai comendo pelas beiradas, certo? Então é importante a gente desmistificar isso, de que é aquele esquisitão, é aquele cara que não fala com ninguém. Pelo contrário, pelo contrário.
Então, no caso do Código Penal, o crime relacionado a abuso de criança, né, está aqui configurado a partir do artigo 217-A e seguintes, no caso. Uma coisa que é interessante que o pessoal confunde um pouco é o seguinte, é com relação à idade, tá bom? A partir de quantos anos, né, seria configurado como abuso, né, de menor? A partir de quantos anos, né? Tem uns meninos que completam 18 anos, tenho 18 anos, não posso mais namorar com uma menina que tem 17. Não é bem assim. Por quê? O crime de abuso, né, é de 14 para baixo, tá bom? Então, o que acontece? A pessoa pode pensar o seguinte, poxa, então quer dizer que a menina, a partir de 15 anos, ela já pode iniciar, juridicamente falando, né, sem ser punido, a atividade sexual dela? Juridicamente falando, sim, entendeu? Sem acontecer uma punição em si. Mas abaixo disso, não, ok? Qualquer prática, sendo ela forçada, não forçada, consentida, querida, sendo ela uma prostituta, é crime de estupro de vulnerável. Entendeu? Então tem muitos caras que tentam sair com essa, assim, não, pô, ela tinha 13 anos, mas ela era prostituta, ela estava aí, todo mundo já pegou, enfim. Então não é, por que eu vou ser punido por causa disso? Por que os outros são também? Porque eles pegaram, garotão. Então o que acontece? Abaixo de 14 anos não importa se a vítima ela consentiu, se ela ganhou dinheiro, se ela tinha outros parceiros, não importa. Então, abaixo de 14 anos, independentemente da experiência da criatura, independentemente do consentimento, entendeu? Não pode. A Tess vai configurar o quê? Vai configurar estupro de vulnerável, ok? E é uma pena pequena, não, filha, é diferente. Você viu que o estupro comum é de 6 a 10 anos. E o estupro de vulnerável? Quanto tempo o camarada pode ficar lá no xilindró, né? De vulnerável é de 8 a 15 anos. De 8 a 15 anos. E olha só, se resultar desse contato algum tipo de lesão corporal à vítima, né? Aí complica mais ainda, né? Em caso de lesão corporal grave, vai ser aí a reclusão de 10 a 20 anos. Então perceba aí que o negócio é complicado, ok? Então existe aí uma problemática envolvendo essa questão. E eu só pontuei isso aqui porque estava um pouco na introdução, mas falando um pouco sobre a questão do indivíduo que pratica esse crime, voltando um pouco a essa temática do indivíduo, né? Eu gostaria que Tarcilene falasse um pouco mais sobre o indivíduo que é considerado pedófilo, né? Quem é esse indivíduo é doente, ele não é doente, ele é sem vergonha, ele não é, né? Que ela falasse um pouco porque é classificado como uma CID, não é isso? Como uma doença, né? Na ciência, né? No DSM também surgiu uma polêmica tempinho atrás, né? A Globo, como, claro, veio com isso, de que se o pedófilo era ou não doente, né? Se isso era ou não uma pedofilia. O que é que acontece? Está lá, né? Na classificação como uma doença, no âmbito, né, sexual. Só que, a partir disso, a partir do que tem lá, a gente vai conversar do que pode ser além disso, certo? Mas a partir do que tem lá, está dizendo que é uma doença. Só que nem todo pedófilo vai ser um abusador necessariamente. Porque a doença estaria só no desejo sexual, certo? Veja só, todo mundo, todo ser humano é naturalmente, né, natural que tenha desejo sexual, né? O hétero tem desejo sexual pela pessoa do outro sexo, né? O homossexual por uma do mesmo sexo. O pedófilo tem desejo sexual por criança. Então perceba, digamos que assim, se a gente fosse colocar em quantidade, né? A quantidade do desejo sexual tá igual em todos. Então, o pedófilo também, com o mesmo desejo sexual natural, ele tem a capacidade de não sair por aí pegando todas as crianças que ele sente desejo. Porque o desejo está na mente, certo? Só que a pergunta correta não seria é ou não é doença? A pergunta correta não é essa. A pergunta correta é
Sendo doença, porque está lá classificado como doença, sendo doença, isso tira ou não a responsabilidade dele diante do ato de abuso? Essa é a pergunta correta, certo? E outra coisa também, nem todo abusador é pedófilo. Tem a doença, né? Digamos assim, se a gente fosse seguir a doença, a classificação, nem todo abusador é pedófilo, e nem todo pedófilo vai chegar a abusar. Porque tudo depende do ato que ele escolhe fazer. E isso é importante a gente frisar, porque é uma escolha. E a gente tem dificuldade disso, de aceitar isso, por quê? Se a gente aceita ou se a gente confirma, se a gente, enfim, diz que o outro é capaz de fazer isso, um ser humano igual a mim, isso meio que pesa em mim, sabe? Poxa, um ser humano igual a mim é capaz de fazer isso? Será que eu sou também? Isso causa um medo, um receio. Então a gente quer dizer que é doença. A gente quer dizer que é doença. Poxa, é inacreditável que um ser humano possa fazer uma maldade, né? Não vê os jornais, né? Não vê as notícias. É inacreditável que o ser humano possa fazer, em estado normal, de saúde mental normal, possa fazer isso. Então a gente vai fazer o quê? Diz que é uma doença. É muito fácil. Para embasar tudo aquilo que eu quero defender. Aí eu vou lá e digo que é uma doença. Só que tudo depende da escolha do indivíduo. Se quer ou se não quer fazer. Se quer ou não quer consentir com aquele desejo que ele está tendo. Certo? Porque o que é que acontece? Se a gente considerar que é uma doença, a pedofilia, ao contrário da esquizofrenia, não causa nenhuma alucinação, não causa nenhum delírio, não tira o indivíduo da realidade para que ele possa lá fazer as coisas e ele não está nem sabendo o que é que ele está fazendo. Não. Na esquizofrenia, por exemplo, né, o indivíduo sai, ele pode acreditar fielmente que ele é Michael Jackson, por exemplo. Ele acredita naquilo. E se ele fizer qualquer coisa, ele quer se vai falar mais com propriedade sobre isso, né? Ele não vai ser punido. Mas na pedofilia não. Ele não sai da realidade, ele não tem alucinação, delírio em momento nenhum. Então tudo que ele fizer ou deixar de fazer é por escolha livre da consciência dele. Certo? Uma coisa que Tassilene falou, ela falou aí sobre a questão dos inimputáveis, né? No caso, o que seria o inimputável? Que nome estranho. Inimputável é o contrário de imputável. Imputável é aquele que eu posso aplicar uma pena, que eu posso prender, entendeu? Então, quem eu posso prender? Eu posso prender todo mundo que pratica um crime na lei brasileira? Lembrando que a gente está falando de lei brasileira, tá bom? Não, tá bom? Existem algumas pessoas que elas praticam crimes e elas não podem ser presas devido à lei brasileira resguardar um direito a elas, né? Como é, por exemplo, o caso que ela trouxe aí, das pessoas que surtam e cometem um crime, uma pessoa que é deficiente mental, né? A pessoa tem uma deficiência mental, ela vai lá e bate numa pessoa, né? Ele surtou e agrediu alguém. Tipo, vou lá, abrir uma queixa, dizer que ele me agrediu, vou dizer, eu surtei, entendeu? Eu tenho essa enfermidade, entendeu? Então, essa pessoa não vai receber uma pena. Ela vai receber o quê? Uma medida de segurança, onde o Estado vai protegê-la, ok? Porém, nós não vamos adentrar mais a esse tema, porque a gente já estaria fugindo do assunto, ok? Se vocês quiserem que a gente fale um pouco mais sobre medida judicial, a gente depois faz outra live, mas agora não dá, ok? Aí, por isso que é bom a gente voltar. Então, em resumo, né, e voltando aqui para a lei, Tassilene bem pontuou aí que o indivíduo que é pedófilo é um cara que tem tendência, né? E tem desejo por criança, assim como você tem desejo por homem ou por mulher, né? Só que você não é obrigado a sair por aí se não está taradão. Você não é obrigado a fazer isso, não é isso? A mesma coisa do pedófilo. Então, se ele tem critério, logo, ele pode receber uma pena, ok? Se ele não tem critério, que é se ele surtou e cometeu, aí é inimputável, aí eu não posso aplicar a pena. Tá certo? E é assim, a gente também não precisa necessariamente concordar piamente com tudo que está no DSM ou no CID. O pedófilo é um criminoso e ponto. A gente não precisa ficar defendendo, levantando bandeira de que é doente. Porque se é doente, as pessoas não vão querer ter o trabalho de raciocinar. É uma tendência, ele pode ou não escolher fazer isso. As pessoas não vão querer raciocinar dessa forma.
é o doente, bichinho, tadinho, ele não sabe o que faz, né? Só que ele sabe muito bem o que faz. Então é um criminoso. Aí uma coisa também importante falar sobre essa questão do abusador ainda é que não é só homem, certo? Tem muitas mulheres que também são abusadoras. Da mesma forma que a vítima, não é só mulheres, não é só meninas. É meninos também que sofrem abuso, certo? E assim, por muitos motivos assim, que pode levar uma mulher a abusar do filho, principalmente do filho, né? Porque, por exemplo, uma mulher que fica viúva ou fica solteira, né, se separou, sente a falta e o desejo sexual do mesmo jeito, e daí usa o filho e coloca no lugar do marido, né? Para tentar saciar o desejo de sexo, o desejo sexual com o filho, né? E outros casos também, por exemplo, que a mãe usa a criança porque o casamento não está tão bom e daí ela não quer ter relações com o marido, né? E daí a mulher vai lá e bota a filha para ter essa relação. Então, assim, querendo ou não, tem os dois lados, né? Tanto masculino quanto feminino, tanto do abusador quanto da vítima. Acontece de tudo nesse mundo. Só uma coisa que eu gostaria de pontuar, antes da gente falar um pouco sobre a família, o contexto, é sobre o desgaste do termo estupro, que chega a ser ridículo, muitas vezes, né? Desgaste, tudo é estupro, e um monte de denunciação caluniosa, inclusive, envolvendo isso. A menina tá lá, terminou com o namorado, não gostou, denuncia o cara por estupro, por agressão. Então é importante, né, que essas criaturinhas não saiam por aí desgastando esse termo, porque imagina, tanta gente mentindo sobre isso, mentindo, porque também existem vítimas que são sinceras, lógico, mas também tem o pessoal que mente, né? Então vai, esse povo mente, daqui a pouco ninguém acredita mais em ninguém. E aquela vítima que é vítima de verdade vai estar sem credibilidade, porque existe aí uma sociedade louca, né? E inventou uma cultura do estupro, que isso é doidice, é loucura, tá bom? Serei polêmica, ok? Porque não é assim a vida. E ficam criando isso e acabam, quando chega uma vítima de verdade, as pessoas olham, deve ser frescura, deve ser outra louca, entendeu? Para não botar nomes nos grupos de pessoas que fazem isso, ok? Então, vamos prosseguir aí esse tema, né? Vamos prosseguir falando um pouquinho sobre a família. Já pode falar sobre a família? Ou vamos falar um pouquinho da vítima antes. Pronto, fala um pouquinho sobre a vítima. Na família daqui a pouco. É interessante que a gente fale que o abusador ou abusadora, ela é muito sutil, certo? No início, porque ela vai testando os limites. Né? Como eu disse, né, geralmente é do convívio da criança, né? Tá lá a família ou amigo muito próximo. E ele é muito sutil, né? Primeiro ele pode mostrar uma foto, né, mais erotizada, mostrar uma música, mostrar um vídeo, e daí, né, ir para o quarto, invadir o quarto durante a noite, para só conversar, enfim. É uma coisa tão sutil que a criança meio que não entende bem o que está acontecendo, acha normal, né? Tem um caso, inclusive, né, que o abusador começou a entrar no quarto dela só observando, né, da menina. E daí ela achou, assim, até natural, né? Era da família e tal, e ela achou natural. Por quê? Porque o avô, às vezes, ia no quarto, cobria ela, botava ela para dormir direitinho e tal. Então ela achou que seria algo natural também, essa pessoa tá fazendo. Então começa de uma maneira muito sutil. E daí vai evoluindo, né? À medida que ele vai vendo até onde pode ir. E daí começa a acariciar, né? Pedir para tirar a roupa ou se mostrar, né? E até que chegue de fato em atos mais evoluídos. Só que o que é importante a gente falar? Que a vítima ela vai sentir uma sensação de culpa. Por quê? Porque ela vai sentir prazer. O corpo da gente é reativo, né? Se estimula, ele vai reagir. E por essa reação, né? Teve um tempo, inclusive, né, que 5 das pessoas que eu conversava, 4 me contavam que tinha sido abusada, né? E entre essas, dizia que se sentia culpada porque sentia prazer, né?
sentia prazer naquele momento de abuso e tudo mais, e achava que por estar sentindo prazer, estava consentindo de alguma forma, estava querendo de alguma forma, sabe? E tem também outras questões, né? De que tem algumas crianças que elas são muito desenvolvidas, né? No corpo mesmo, né? O corpo se desenvolve muito rápido, né? E é alta, tem um corpo já de mulher. E daí se sente culpada porque acha que está se insinuando de alguma forma, né? Acha que foi culpa porque vestiu tal roupa, porque fez tal coisa, enfim. Mas a vítima nunca tem culpa, certo? E principalmente as crianças mais novas, né, se sentem culpadas porque, né, o abusador vai maquinando de uma forma muito inteligente, sabe, para que elas se sintam culpadas para não correr o risco. E o contexto da família também importa muito, né? Porque se for uma família que seja muito sexualizada, né? É com música, é com expressões, é com palavras, enfim, a criança vai achar as coisas muito naturais, né? Tipo, o primo se esfregando, se coisando, vai achar algo muito natural. Só que aí já é o começo de um abuso que ele vai evoluindo, sabe? Então, o contexto da família importa muito. A criança também sempre dá sinais, né? E como é que a gente pode saber esses sinais? Não dá para a gente generalizar. O que eu costumo dizer é mudanças. Se a criança mudou que corriqueiramente da forma que ela é, então já, provavelmente tem alguma coisa errada, certo? Aquela criança que é muito agitada começou a ficar mais quieta, sabe? Ou aquela que era mais calma começou a ficar mais irritada, briguenta. Enfim, as mudanças sempre são sinais de que algo está dando errado, certo? Uma das consequências também que ocorre, né, a vítima, ela, além, né, de se sentir culpada, de sentir nojo do próprio corpo, né, não sente só nojo da pessoa, mas sente nojo do próprio corpo, né, e daí pode acontecer duas coisas, ou ela ter aversão a sexo, a contato físico, a toda essa coisa, ou ela achar que o corpo dela é instrumento de prazer, né? Objeto de prazer. E daí ela vai e tem uma vida, né, adulta com a sexualidade desregrada e tudo mais, porque e essa consequência vem muito também da reação da família, né? Quando a família não protege. E daí a vítima pode pensar, se uma pessoa que eu confiava fez isso comigo, e se minha família não me protegeu, significa que isso é natural e que tudo bem, sabe? Ela meio que dissocia do corpo. Porque o que acontece? A gente não tem um corpo, a gente é o corpo. É um corpo, é uma alma, é uma coisa integrada. E nesses casos, dissocia. E pronto. E daí pronto, bota o corpo como objeto de prazer. Então pode ter essas coisas. E tem também as consequências de. Pode ser, certo? Eu estou dizendo aqui, pode ser. Ela não conseguir se relacionar com pessoas do mesmo sexo do abusador, certo? Então, uma mulher que foi abusada não vai conseguir se relacionar com o homem, só vai conseguir se relacionar com a mulher. E assim vice-versa. Pode acontecer também. Então, assim, são muitos casos que geralmente acompanha a vida da pessoa, acompanha a vida da pessoa, essas consequências. E a maioria... Pode falar. Uma coisa que tu falou que é bem interessante é sobre a questão da culpa da vítima, é isso? Que nesse caso aí a vítima não tem culpa nenhuma, né? Tanto se ela for adulta, ela também não tem culpa. Se ela for criança, se ela for quem for, ela não tem culpa, não é isso? Todo mundo em sã consciência sabe disso. Todo mundo sabe disso. Ah, mas ela tava com short curto, ela tem... Não, ninguém... Só gente doente pensa assim, entendeu? Só que é o seguinte, a gente que tem o juízo no lugar, a gente não pensa assim, mas tem um povo que pensa, entendeu? Então, se proteger sempre é bom, entendeu?
Então, se você tem um carro, todo mundo sabe que roubar é errado. Aí você deixa o seu carro aberto com a chave na ignição, porque roubar é errado, todo mundo sabe disso e a vítima não tem culpa. Realmente, você não tem culpa, mas vamos se proteger, entendeu? Porque tem gente por aí que acha que você deixou seu carro aberto, tem o direito de roubar seu carro, entendeu? A mesma coisa com o seu corpo, né? Então, independentemente da roupa que você esteja usando, da idade, se você foi simpática com a pessoa, eu dei cabimento, fui simpática, por isso, não tem como, não tem como, entendeu? Não tem culpa. Porém, existe gente doente que acha que tem. Então, por isso a gente vai se proteger. Proteção nunca é demais, não é isso? Continua aí, e assim, a família proteger a criança com a vestimenta também. Por quê? Não só com o risco de adultos abusarem, né? Mas os próprios amiguinhos, né? Tá brincando assim e tudo mais e acaba fazendo alguma coisa, dependendo da roupa que já mostra, a criança é curioso, vai lá e tudo mais. Enfim, ter todos os cuidados, né? Para que a proteção seja o máximo, né? Quando a criança estiver brincando também, sempre tá na vista do adulto, né? Sempre tá na vista, para que qualquer coisa que possa acontecer, você já tá lá vendo. Porque é muito rápido e a gente se distrai muito, né? Vai falar alguma coisa ainda? Vamos? Vai falar? Aí, bom, pode começar. Sobre esse tema ainda da vítima, né? Você pode pensar que mas quem é criança? Quem é adolescente? Como é que eu sei isso aí, né? No nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que nós abreviamos e chamamos resumidamente de ECA, né? ECA não é de nojo, não, é de Estatuto da Criança e do Adolescente, é a abreviação. Diz o seguinte, que é criança, no artigo 2º desse Estatuto, diz que é criança o indivíduo que tem 12 anos incompletos para baixo, ok? E adolescente dos 12 anos até os 18 anos incompletos, ok? Então, só para vocês compreenderem mais ou menos juridicamente quem é criança, quem é adolescente. E lembrando que abaixo de 14, 14 já é adolescente, não é isso? Mas também existe aí essa questão do estupro, ok? Se for abaixo de 14, independente de consentimento, de histórico, do que for, é estupro, ok? Marcelene, tem alguma coisa mais a pontuar sobre a vítima? É interessante porque tem um projeto de lei, eu só não sei se foi aprovado ainda. Espero que não seja. Que tu falou, né, antes que só pode ter relação sexual a partir dos 14 anos, né? Abaixo disso vai ser crime. Tinha um projeto de lei para baixar essa idade, 12 anos. E tinha boatos também para baixar mais ainda, botar para 10 anos. E isso, assim, não é pensando de que a criança está muito desenvolvida e não sei o que. Não. Tem todo um arcabouço por trás, sabe? Para sexualizar. A sociedade está sexualizando as crianças, sabe? Está tudo muito precoce. Só que a gente precisa entender que, psicologicamente falando, o imaginário da criança não está bem formado com tudo. Então, ela não está preparada para isso. Não é à toa que na hora do abuso sexual, a criança fica totalmente assustada. O abusador vai fazer qualquer coisa, ela fica totalmente assustada. É assim, é inúmeros casos que a gente vai ler o relato e a criança diz, né, que, ou a adulta, né, que diz que quando estava no momento lá, ela simplesmente paralisou. Ela não conseguiu fazer nada, ela não conseguiu reagir. E daí acrescenta a culpa, né? Poxa, eu fiquei tanto tempo consentindo, né? Na cabeça dela tá isso. Eu tô consentindo porque eu não consegui fazer nada, não consegui reagir, eu não consegui contar para ninguém, né? O quão é importante a família proteger e fazer com que a criança se sinta protegida, né? Agora, a gente tem uma necessidade muito grande de se mostrar bem para a sociedade, né? Ter uma boa imagem. Não importa a hipocrisia que esteja por trás, a boa imagem é o que importa, né? E daí, os pais não querem parecer que dão uma má educação para os filhos, né? Então, os filhos fazem qualquer coisa, os pais ficam contra os filhos, para que na frente do outro, né? Do outro adulto, a imagem esteja boa, né? A criança conta uma verdade
Só que é uma verdade que o pai não queria, os pais não queriam, né, revelar assim. Aí os pais dizem, não, isso é mentira, o menino está inventando. Enfim, nunca diga que uma verdade da criança é mentira. O abusador pode estar ao redor. E ele vai usar isso contra a criança. Vai dizer, ó, teus pais não acreditam em tu. Vai dizer que tu tá inventando. Uma coisa que é importante também dizer, ensina a criança a não ter segredos, certo? Não tenha segredo com crianças. Agora, sim, é importante dizer que não é porque não tem segredo que vai sair contando tudo, certo? Porque tem coisas na família que não precisa a gente sair contando. Mas essa questão do segredo é importante, porque o abusador vai dizer, ó, isso é um segredo nosso. Não conta para tua mãe, não conta para o teu pai, sabe? Aí vai lá e guarda segredinho, segredinho, e a criança está acostumada a guardar segredo porque os pais ensinou, e daí acaba prejudicando, entende? Outra coisa, ensinar a criança a se defender, certo? Porque o que acontece? Os pais dizem assim, não deixe, e é importante que diga, né? Não deixe ninguém tocar nas suas partes íntimas. É importante ensinar isso, né? Ensinar o nome mais adequado a partir da idade da criança. Ensine onde pode, onde que não pode. Que é só ele que se ele já souber tomar banho sozinho, toma banho sozinho. Nenhum adulto pode tocar nessas partes. Enfim, vai ensinando. Só que o que acontece? O adulto diz, não deixe ninguém tocar nessas partes. Mas se tocar, me conte. Isso está certo? Tá. Só que está faltando uma informação no meio. E qual é a informação? Se defender na hora que está sofrendo abuso. Porque o que acontece? A criança fica tão assustada que paralisa. E a família não está lá para ela contar. Então ela vai esperar terminar o abuso para que, se tiver coragem, depois contar. Então é importante que ensine a criança a se defender. Diga que é para chutar, para puxar cabelo, para morder, para arranhar, para gritar. Qualquer coisa que faça com que ela saia dessa situação, que ajude ela a sair dessa situação. Entende? Teve um caso, inclusive, né, de uma menina que ela é, inclusive, famosa, eu esqueci o nome dela agora, mas ela disse que teve um ato, né, de abuso, o treinador dela já vinha abusando, só que teve um dia que foi mais grave. E ele só não fez mais coisa por causa do escândalo que ela fez. Entende? Então é importante, por mais que seja pequeno, enfim, ensine a criança a se defender. Não fique, não diga, não pode ser violento, não sei o quê, e acaba ficando uma criança fraca, fraquinha lá, meu Deus, vai fazer tudo comigo e pronto, vou ficar lá parada enquanto ele faz. Ensina a criança a se defender, é muito importante. Você que, sei lá, se identifica com isso, né? Poxa, se eu sofri isso aí na minha infância, de fato aconteceu, eu ainda posso denunciar? Depende, ok? Porque tem uma coisa chamada prescrição, né? Falando em palavras mais simples possíveis, o que seria a prescrição? É um tempo que você tem para denunciar, entendeu? No caso, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, alguém te agrediu, aí você tem 6 meses para denunciar a pessoa, né? Senão você não pode mais. Esses 6 meses seria a prescrição. Estou dando valor chutando, ok? E a questão do estupro, você tem 20 anos, ok? 20 anos. Então, é bastante tempo, não é isso? Então, e outra coisa, e esses 20 anos só começam a contar a partir do momento que a vítima completa 18 anos, ok? Então, de 18 anos, startou mais 20 para cima, ok? Então, 18 mais 20. Então, provavelmente, se você sofreu com isso, você ainda pode denunciar, né? Se você estiver nesse prazo aí, provavelmente deve estar. Uma pessoa que sabe que está acontecendo um abuso com relação a alguma criança, né? É importante que você denuncie, ok? É previsto na nossa Constituição, no nosso Estatuto da Criança também, né, do ECA, que é dever do Estado, da sociedade e da família, principalmente, a proteção da criança, ok? Então, é dever de todo um conjunto a proteção da criança e do adolescente, ok? E não é que dever, tipo, vou fingir que não está acontecendo, não tenho nada a ver com isso, não é assim, ok? Você tem que denunciar, você não pode ser omisso, tá bom?
Existe uma questão moral, mas também existe uma questão legal envolvendo essa questão, ok? E se você for familiar, aí é pior ainda, porque você pode ser punido, inclusive, ok? Existe na lei brasileira uma questão chamada omissão imprópria. O que seria essa omissão imprópria? Né? No nosso artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, traz essa questão. Né? Existe a figura do garantidor. O que é um garantidor? O garantidor é aquele indivíduo que deve, em tese, garantir segurança àquela criança. Né? Ou seja, os pais, os avós, a professora, né? Se a criança for dormir na casa da coleguinha, a mãe da coleguinha, ok? Aquele indivíduo que se responsabilizou, né, por cuidar da criança. Esse indivíduo ele é juridicamente chamado de garantidor, nesse aspecto, ok? E esse garantidor tem um dever não só moral, não só social, como também um dever legal de proteção àquela criança. E se ele não protegeu aquela criança? Se não acontecer essa proteção, se acontecer alguma coisa com essa criança, aquele indivíduo garantidor será responsabilizado. Então, a gente tem alguns casos, por exemplo, em que tem lá uma mulher, o padrasto, que faz a palavra padrasto. É isso mesmo, já entendeu. Então, o marido dela aqui não é o pai da menina, em geral, né? Às vezes mas imagina o caso que não é. E esse cara começa a molestar aquela menina, né? Aquela criança. Mas a mãe é tão dependente afetivamente daquele sujeito, ela tem uma dependência psicológica, afetiva tão grande, né? Que ela se sujeita a isso. Né? Eu não vou perder ele tá fazendo isso, mas ele vai mudar, eu vou mudar ele. Esse povo que fica pensando nessas coisas, né? Enfim. Aí ela tem essa dependência emocional, que a Silene pode falar muito mais melhor do que eu, muito melhor do que eu, né, logicamente. E, por conta disso, ela não denuncia. Né? Ô, filha, se tu não denuncia isso aí, tu vai acabar caindo naquele artigo que a gente falou, o 3, parágrafo 2º. Ou seja, isso aí é o quê? Isso é crime, ok? Você vai ser punido. Não é um crime próprio, assim, escrito no Código Penal, como, por exemplo, omissão de socorro, que também seria um crime por omissão, entendeu? Não tem um tipo próprio. Porém, se encaixa aí nessa questão de omissão, ok? É uma omissão que o indivíduo deveria proteger aquela criança. Ele tem um dever legal, moral, social e não o faz. É assim que não posso ser a pena dele, a pena mais leve, né? Porque ele só não fez nada. Não. A pena dele será a pena do crime que ele poderia ter evitado, ok? Então, digamos que aconteceu esse crime na primeira vez, a mãe não conseguiu fazer nada, mas ela já sabia, ela podia ir lá, denunciar, tirar o indivíduo do convívio social daquela criança e acabar aquela violência, entendeu? Ela podia fazer isso, mas ela não faz, ela se omite. Aí ele comete de novo, comete de novo, comete de novo, ok? Então, a pena que aquele indivíduo tiver com aqueles abusos subsequentes depois daquele primeiro, que ela não pôde impedir, ela vai receber a mesma pena, ok? Então, para vocês verem como é uma coisa séria. Então, denuncie, tá certo? A Silene tem alguma coisa mais a pontuar? Não, assim, é inacreditável, assim, chega a ser desumano o quanto que as famílias são omissas nesses casos, sabe? É desumano, por quê? Há muitos casos que as famílias sabem. Mas como eu disse, né? A boa aparência é que conta. Não importa a hipocrisia que esteja dentro, não importa os crimes que estejam acontecendo dentro de casa. O importante é não acabar com a imagem da família fora. E daí a mãe fica sabendo, a avó fica sabendo, e não conta, e não denuncia. E ainda pode culpar a criança. Não, você estava se insinuando para ele. Aconteceu muito, né? Com o padrasto, com enteada. Você estava se insinuando para ele. Você quer tomar meu homem porque você tem inveja dele. Enfim, é uma coisa inacreditável. E a criança não sabe para quem recorrer. Por isso que um dos conselhos é, se houve abuso, né? Não conte para a família de início. Conte para um professor, para uma professora que você se sente seguro
Porque aí vai ser o professor e você tentando resolver a coisa, né? Chega lá, conta para a família, enfim, tal. Porque se você contar para a família for conivente, onde é que você vai se refugiar, né? Porque agora o abusador já sabe, o abusador sabe que a família não faz nada. E a pessoa é uma criança ou um adolescente, né? E aí, o que é que faz? Né? Então, assim, talvez seja melhor contar para um professor, enfim, para alguém que você, de fora, que você sinta confiança, porque aí fica mais seguro, porque você não vai estar lutando sozinho, né, para proteger. Então, lembrando, né, que configura o crime de estupro de vulnerável, ok? Aquela que tem a pena bem alta. Não só crianças, tá bom? Também pessoas que têm deficiência mental ou física, que não conseguem ou ter mobilidade, oferecer resistência, né? Se for alguém que está lá paradão, né? Não consegue defender, ou alguém que tem alguma debilidade psicológica. Essa também é considerada uma pessoa vulnerável, também configura estupro vulnerável. Também, se a vítima estiver altamente drogada ou também embriagada, ok? Enfim, tudo aquilo que a vítima não consegue oferecer resistência nesse sentido, né? Claro que o estupro sempre ela vai estar sofrendo uma violência, mas se a vítima ela tiver mais assim, empecilho de ser deficiente, de estar dopada, de ter alguma coisa assim, ela é considerada vulnerável. Okay? Mesmo se ela está lá bêbada, drogada, diz eu quero, mas ela está bêbada, completamente sem noção. Ok? Não é. Também é considerado estupro. Né? Tem um número, né? O Disque 100, né, Tassilene? Isso, E você exatamente. pode fazer essa denúncia. Então, denuncie, tá bom? Nesse tempo de quarentena, o pessoal está ficando muito em casa, né? Inclusive as crianças. Então, imagina aí uma criança que já sofria esse tipo de abuso em casa, agora ela não tem nem período de escola para conseguir refugiar disso. Agora ela está sofrendo mais, né? Então, você conhecer alguém, não se omita, né? Não se omita, de fato, tem que denunciar.